Fala aí pessoal, eu tô aqui de novo para gravar mais um vídeo explanando, explicando a palavra de Deus. Hoje eu quero pensar com vocês em Êxodo 2 e vou começar a leitura a partir do 1 e prosseguindo no texto. Diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe, para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou ao filho de faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar aqui e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Então, eu quero pensar com você a partir do verso 1, que diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E as pessoas com quem você tem andado, você tem que andar com pessoas que têm a mesma visão e a mesma ideia que você, os mesmos objetivos. E aí, a partir daí que você poderá viver um verdadeiro milagre. A partir daí que você começará a viver um propósito. Vai dizer que eles eram da mesma tribo. E me faz lembrar do mesmo caso de Esaú, filho de Isaac, de Rebeca, irmão de Jacó. Quando ele se casa, ele vai se casar com 2 mulheres que eram de outras tribos. Que tinham de outros clãs, que tinham diferentes costumes. E por causa disso vai dizer que a vida de Rebeca e de Isaac foi amargurada. Foi uma vida muito ruim depois que ele se casou com essas mulheres. E com quem nós andamos vai ditar muito do que vamos viver. Então que você possa, assim como eles, viver com pessoas do mesmo clã, viver com pessoas com os mesmos objetivos, com a mesma ideia, com o mesmo pensamento. E aí a partir daí isso vai dizer no 2 que ela engravidou e deu à luz a um filho, e viu que era bonito e o escondeu. Quando nós andamos com pessoas que estão debaixo do mesmo propósito, que estão debaixo da mesma visão, a partir daí começa a surgir um desejo no coração, a partir daí nasce um propósito, a partir daí nasce uma missão, a partir daí nasce um chamado. E foi o que aconteceu com a mãe de Moisés, foi isso que aconteceu com Joquebede. E no 3 vai dizer assim: quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, e o vedou de piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Vai dizer que ela não conseguia mais escondê-lo. E eu gosto de uma frase muito interessante do Luiz Hermínio, que ele diz que o Senhor ele sempre vai dar um chamado impossível de nós conseguirmos realizá-lo, porque a palavra vai dizer em Filipenses que é de Deus tanto querer quanto realizar. Então Deus deu algo para ela que ela achou bonito, tentou esconder, tentou fazer do seu próprio jeito, mas o Senhor sempre vai nos dar algo e nós nunca vamos conseguir cumprir esse algo, porque é o Senhor que vai cumprir nas nossas vidas, é o Senhor que vai fazer e é o Senhor que vai realizar. E olha o que ela faz, ela vendo que não podia mais segurar e manter o menino em segredo, ela então decide colocá-lo no cesto e entregar as águas. As águas na Bíblia sempre vão ter uma perspectiva de Cristo, do Espírito Santo de Deus, né? O Senhor ele vai dizer lá em Jeremias que sobre a árvore que é plantada junto aos ribeiros, né? Quem é o ribeiro é o Senhor e quem é a árvore são o povo de Deus, né? Vai ter uma ideia do Espírito Santo, assim, o salmista vai dizer: assim como a corça ansia pelas águas, assim minha alma tem sede por ti, ó Deus. Jesus ele vai se apresentar como a água, a mulher samaritana ele vai falar: quem beber de mim jamais terá sede, se tornará uma fonte de jorrar. Então, resumindo, a água se vai falar sobre Deus. E aquela mulher, sabendo que ela não tinha condições mais sobre segurar o seu propósito, não tinha mais condições sobre segurar aquilo que Deus lhe havia dado, então ela entrega de volta a Deus. E o que Deus está querendo é que você faça isso. Ao invés de você tentar ficar fazendo com suas próprias mãos, ao invés de você ficar tentando se matando, se gastando, passando raiva, passando nervoso, que você apenas descanse e deixe fluir nas
as águas, deixe fluir no rio, que você possa ir entregando. E o Senhor, ele vai fazer todo o resto. E vai dizer que ela vai deixar no rio e o rio vai levar. Só que enquanto isso, Miriam, irmã de Moisés, ela vai ficar ao longe observando. E é aqui que eu gostaria de pegar, porque muitos acham que descansar, não, tô descansando em Deus, mas está desatento, tá sem fazer nada. Mas Miriam não. Miriam, ela teve atenção, ela teve um foco, ela teve um objetivo. E ela, por mais que ela não podia fazer nada, mas ela nunca tirou os olhos do seu milagre. E que nós possamos da mesma forma nos manter atentos, nos manter com visão, né? Assim como as 10 virgens, as 5 prudentes, as 5 loucas, né, que esperavam o noivo, 5 delas se depararam com a situação e falaram: bom, ele não chegou, e acabaram dormindo e passou por isso mesmo. Mas 5 tiveram visão, assim como Miriam, ficaram olhando, ficaram atentos e pensaram: e se por acaso o noivo atrasar, que eu possa levar azeite a mais, que eu possa carregar algo a mais. E elas tiveram visão, elas estiveram ligadas, elas tiveram uma perspectiva do que estava acontecendo. Então, por mais que no momento você não possa fazer nada, mas não tire os olhos do seu milagre, não tire os olhos do propósito, não tire os olhos do chamado. Você não vai poder fazer, mas o Senhor quem faz. Contudo, fique atento, fique vigilante àquilo que o Senhor tem colocado. E vai dizer no 5 que a princesa, ela vai tomar banho e ela vai encontrar esse cesto, e vai dizer também que as suas servas ficavam andando em torno da margem do rio. E olha que interessante, nós vemos como Deus, ele é Deus do tempo, como ele é Deus do milagre e como ele é o Deus do impossível. Seria, humanamente falando, impossível conseguir achar o tempo certo de que a princesa fosse tomar banho, até porque, por mais que nós tenhamos uma rotina, nem sempre nós tomamos banho no mesmo momento, no mesmo segundo, na mesma hora, no mesmo minuto. Isso já seria impossível, achar o tempo ideal onde a princesa fosse tomar banho, para colocar o filho, ainda calcular o tempo do filho chegar até o lugar onde a princesa estava. Segundo, em volta, as mulheres ficavam andando em volta da margem. Detalhe, que quando você está fora do rio, quando você está fora do lago ou da praia, que você está de pé, olhando em volta, fica muito mais fácil você ver o que está em volta do que quem está dentro. Até porque quem está dentro acaba ficando mais baixo, acaba ficando quase no nível da água e não tem muita visão. Só que olha o que é incrível. Deus, ele tem um propósito, ele tem um chamado para a sua vida, e é ele que vai realizar. E o que ele te deu não vai para a mão de outra pessoa, a não ser na mão de quem ele queira. O seu milagre, ele tem nome e ele tem endereço. O seu milagre, ele vai chegar até as suas mãos, só vai passar pela mão de quem Deus quer. Deus queria que o milagre chegasse às mãos da princesa, e ninguém mais pôde parar. Detalhe que a gente vai falar, né, a região do Nilo tem muitos animais, tem até mesmo, né, o crocodilo do Nilo. E olha que interessante, eu não sei como é que era aquela região, mas acredito eu que poderia ter sim algum animal desse tipo. Mas nenhum animal conseguiu fazer nada, porque era para chegar na mão da princesa. O inimigo não vai conseguir fazer nada ao teu milagre, porque o que é seu vai chegar na sua mão. E olha que legal, continuando a leitura do texto, vai dizer que a princesa abriu, olhou e viu que era uma criança, e ela, né, se afeiçoou àquela criança. E vai dizer que Miriam teve uma iniciativa, Miriam, ela teve uma decisão. Miriam, ela sabia que tinha o tempo de observar e tinha o tempo de agir. Ela viu que a princesa estava vendo que o bebê estava chorando e não sabia o que fazer. Então ela vai até a princesa e fala: princesa, você quer que eu chame alguém? Você quer que eu chame alguma hebreia, né? Porque a princesa vai dizer que ela viu que era um bebê hebreu. E aí ela teve a iniciativa, ela soube quando era para agir. E então saia dessa zona de conforto. Eu sei que é muito mais fácil às vezes ficar, é o que o pessoal sempre fala, né, que a oração, orar com ação. É claro que é muito mais confortável ficar só orando, porque, poxa, a gente tá lá de joelhos perante a Deus, no nosso quarto, isolado, na nossa entrega, ouvindo Deus falar. Mas às vezes Deus manda a gente fazer algo, e pode ser que seja algo que a gente não queira, assim como aconteceu com Jonas. Pode ser algo que aparentemente seja difícil, tenha vergonha. Mas saia da sua zona de conforto e vá falar aquilo que Deus colocou em seu coração. E vai dizer,
historiador Fábio Josefo vai dizer que ao princípio, quando ela chega até a princesa fala, não precisa. Só que com o passar do tempo e o bebê não se acalmava, ela fala, não, então pode chamar. Porque, irmãos, mais uma vez, como é incrível. Porque a sua bênção, ela não vai se acalmar, o seu milagre não vai se acalmar enquanto não chegar na tua mão. De repente Deus está tocando uma pessoa lá do outro lado, e essa pessoa, ela não vai se acalmar enquanto não vai falar, não, mas meu milagre está lá na justiça, vai demorar no mínimo uns 10 anos aí para acontecer, mas não vai se aquietar, não vai se acalmar, não vai ficar parado enquanto não chegar nas tuas mãos. Mas é claro, tem o tempo da espera, tem um tempo em que o Senhor tem. Mas olha o que acontece depois que vem o tempo da espera. Vai dizer que a princesa então fala, não, pode chamar. E a menina, Miriam, vai chamar a sua mãe. E vai dizer que quando ela chega, a princesa dá o bebê para ela cuidar, dá o bebê para ela criar. E ainda pagou para ela, ainda fez com que ela tivesse um retorno financeiro. Olha que legal, irmão. Deus, ele tem um tempo para sua vida, que você não vai apenas cumprir o seu chamado, porque já é algo extremamente maravilhoso. Que mãe não quer cuidar do seu filho? Que pessoa não quer cumprir a vontade de Deus? Mas o Senhor está dizendo que ainda tem um tempo de bonança para sua vida. Enquanto você vai criando, enquanto você vai cuidando do menino, vai tendo um retorno financeiro. Enquanto você vai cumprindo o seu chamado, enquanto você vai cumprindo o propósito, vai tendo um retorno para sua vida, e você vai ver o quão bom é o milagre que Deus tem preparado para sua vida. É um milagre que Deus tem preparado para você. No entanto, eu não sei que fase que você está do processo, mas lembre-se, assim como Joquebede, que teve um tempo onde ela não pôde mais segurar, e tudo que ela fez foi deixar nas águas. Deixe hoje nas águas a sua preocupação, porque o milagre está chegando. Amém? Obrigado por ter assistido até aqui, fica com Deus, um abraço, até a próxima.